TV Justiça, a primeira emissora com sinal digital no Distrito Federal. Começa agora o nosso encontro com a literatura jurídica. No encontro com o autor, uma conversa com o advogado, psicólogo e professor de Direito, Rodrigo Vidal. Ele escreveu o livro Educação Constitucional, Cidadania e Estado Democrático de Direito. No encontro com o autor de hoje, eu vou conversar com o advogado, psicólogo e professor Rodrigo Vidal. Ele acaba de escrever o livro Educação Constitucional, Cidadania e Estado Democrático de Direito. Olá, Rodrigo, obrigada pela sua presença. É uma honra estar aqui, Carolina, para a gente poder debater e discutir as ideias desse livro. Muito obrigada. Rodrigo, por que você resolveu escrever sobre este tema? Porque é um tema que me toca profundamente, no sentido de que a Constituição completou 20 anos, agora em 2008, e ela continua sendo uma ilustre desconhecida, no sentido de que o cidadão, o titular da Constituição, o titular do poder soberano, ainda não a conhece. O povo, que é o titular do poder soberano, ainda não se amigou, não se desenvolveu uma relação de conhecer a Constituição. E isso é um direito do cidadão. O cidadão tem o direito de ser educado constitucionalmente, através de uma interpretação sistemática e teleológica do artigo 205, que fala da nossa matriz constitucional da educação, e do 64 do ADCT, nós fundamentamos que o cidadão tem o direito de conhecer a Constituição, de ser educado constitucionalmente. E isso, infelizmente, ainda não ocorreu. Então, nossa intenção é essa, é fazer um brado, um chamado para as autoridades, para o nosso nobre Ministério Público, para a Defensoria Pública, para a OAB, se comoverem e forçarem os governantes a desenvolverem um programa de educação constitucional. Todos nós precisamos conhecer a Constituição. É um elemento básico para a formação para a cidadania. E hoje, se nós perguntarmos para alguém, uma pessoa comum do povo, qual a diferença entre um senador e um deputado federal? Ninguém sabe, né? Não sabe. O que é um tribunal de contas? Também não sabem. O que é o presidencialismo? Também não sabem. O que é o Instituto do Impeachment? Como é que ele funciona? Também não sabem. Então, nós vivemos num analfabetismo constitucional muito grave, porque isso viola os princípios mais fundamentais da nossa República Federativa do Brasil. E, Rodrigo, por que o cidadão não conhece a Constituição? Não é interessante que ele a conheça? Excelente pergunta. Ele não conhece a Constituição porque existe uma estratégia política de que ele não conheça, porque direito já existe. Como o nosso magnífico José Afonso da Silva, o grande doutrinador constitucionalista, diz, existe o direito, que fez o prefácio do nosso livro, existe o direito fundamental do cidadão a conhecer a Constituição e a receber não só um exemplar físico, todo mundo tem direito a receber a Constituição. Você já recebeu, nosso telespectador? Acredito que não. Né? Porque eu ainda não recebi a minha. Eu também não. Você recebeu? Tá, não. Ainda não. Está lá no artigo 64 do ADCT, que é dever do Estado fornecer uma Constituição para todos os cidadãos. E nós não recebemos. Mas só isso seria suficiente? Não. Não. Além do livro, da Constituição, seria necessário o quê? É necessário uma educação para poder entender aquele texto, que é o texto supremo. A Constituição é a lei suprema do ordenamento jurídico. Então, voltando à sua pergunta, o cidadão ainda não conhece porque os governantes não querem que o cidadão conheça. Existe ainda uma inércia do nosso poder executivo nesse sentido, porque lei já existe, a própria Constituição já determina isso, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, também já determina esse tipo de ensino, só que não é cobrado. Por isso que eu conclamo com fervor o nosso nobre Ministério Público, as defensorias públicas do Brasil, a OAB, a cobrarem dos estados, cobrarem dos municípios, cobrarem da União a implementação da educação constitucional. Isso vem dar uma graduação no nível de civilidade do povo brasileiro,
nós vamos nos tornar um povo muito mais civilizado e muito mais atento para a realidade estatal através da educação constitucional. E, Rodrigo, a educação constitucional tem sido uma realidade nas escolas ou, infelizmente, não? Olha, ainda não. O nosso modelo de ensino formal vive atualmente um desequilíbrio muito grande. Por quê? Porque nós temos uma formação técnica extremamente especializada. Um adolescente hoje ele é obrigado a decorar o que existe no interior de uma mitocôndria, quando ele estuda biologia. Ou seja, um saber extremamente técnico, ele vem a esquecer depois. E ele não sabe quais são seus direitos e deveres fundamentais. Ele não sabe como que o Estado funciona. Então, isso aí é algo muito grave. Por que esse desequilíbrio tão grande? Né? Nós sabemos que o ideal na vida sempre é o equilíbrio. Então, a formação técnica tem que estar em equilíbrio com a formação para a cidadania. E o artigo 205 da Constituição, ele determina isso, que a educação, dever do Estado e da família, deve formar para a profissão e para a cidadania. E não está ocorrendo isso ainda. E o grande caminho é a educação constitucional. Por quê? Porque todos os nossos direitos e deveres estão resumidos e colocados assim de uma forma suprema no texto constitucional. Então, o sistema de ensino precisa dar esse salto e introjetar e disponibilizar a educação constitucional. Agora, eu gostaria de conversar com você sobre a questão da educação constitucional com a corrupção, mas a gente pode falar no próximo bloco? Perfeito. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já! Voltamos com Iluminuras. Hoje eu estou conversando com o advogado, psicólogo e professor Rodrigo Vidal. Ele escreveu o livro Educação Constitucional, Cidadania e Estado Democrático de Direito. Rodrigo, existe alguma ligação entre a educação constitucional e a corrupção? Existe uma ligação direta. O Bertolt Brecht, aquele dramaturgo alemão, que eu até cito no livro, o poema dele, é um analfabeto político, ele diz que o pior analfabeto é o analfabeto político, porque ele não sabe que o preço do feijão, o preço do aluguel, a prostituta, o menino de rua, tudo isso depende de decisões políticas. Assim como também a versação, a gestão do nosso dinheiro público depende de decisões políticas. Na medida que o cidadão for educado constitucionalmente, ele vai entender que no sistema democrático todo o poder emana do povo, é o artigo 1º da Constituição. Então ele vai se reconhecer no Estado, ele vai falar, o Estado me pertence, eu sou o titular do Estado. O Estado é como se fosse uma extensão da minha casa e na minha casa eu quero que ela seja bem cuidada. Então, nesse sentido, ele vai entender que ele é quem custeia o salário do presidente, o vencimento de todos os servidores públicos, ele que custeia tudo. Então, todos são servidores do cidadão. Então, qualquer desvio de verba vai refletir o quê? Está mexendo no patrimônio que saiu do meu bolso. Exatamente. Saiu como? Quando eu compro um pão com manteiga, ali tem tributos que estão indo para o Estado. E isso tem que retornar através de serviços públicos de qualidade e que abranjam a todos. Então, necessariamente, na medida que o cidadão receber a educação constitucional, nós vamos melhorar o nível da nossa democracia, porque ele vai se interessar pela política. Hoje, a política está muito desgastada no Brasil. As pessoas viram as costas. E não, a política é a coisa mais importante no Estado. É a gestão do nosso dinheiro, é a gestão do nosso capital. E ele vai também desenvolver uma postura de fiscalização. Ele não vai querer saber apenas de entretenimento na vida social. Ele vai querer, não, a política é assunto para o dia a dia. É um assunto que é cabível em toda a família sadia, em todo o meio ambiente inteligente. Vamos conversar sobre política, vamos saber como é que estão gerindo o poder que nós atribuímos aos políticos. Por que é o voto? Hoje o cidadão não entende o que é o voto, que o poder é dele, ele está elegendo apenas um representante que vai ter um mandato para cumprir com aquele cargo, com aquela atribuição durante um determinado tempo, mas o poder é do cidadão. Então, é preciso que o cidadão receba a educação constitucional para que, assim, ele se torne fiscal e partícipe da gestão pública, né? Isso venha gerar diretamente uma diminuição da corrupção. Porque todo mundo olhando, todo mundo fiscalizando, todo mundo falando, a corrupção, que hoje é um dos piores males do Brasil, se não for o pior. Eu acho que é o pior. Né? É o pior, né? Venha a ser extirpado gradualmente. Porque ele é o grande causador de outros graves problemas que nós temos. Né? Exatamente. Né? E o grande remédio, o grande antídoto para a corrupção é a educação constitucional. É o cidadão saber que o Estado lhe pertence. Né? E dessa forma também, ele vai eleger melhor, vai se preocupar com o voto dele, vai acompanhar como o transcorrer
do mandato de quem ele elegeu. E se não estiver satisfeito, vai pressionar para que ocorra um impeachment. Ou seja, nós vamos ter um cidadão participativo. Exatamente. Essa é a grande tendência do século XXI. Eu ouso dizer, vislumbrando o futuro, que o século XXI é o século do crescimento da participação do cidadão na fiscalização e gestão do Estado. Nós precisamos muito disso. Rodrigo, muito obrigada, parabéns pela obra. Grato pela oportunidade e foi uma felicidade contar com esse livro em minha vida. Obrigada.